Boa noite, irmãos. A minha esposa Lúcia, que está aqui conosco, também. É um privilégio muito grande poder voltar aqui. Mas antes, bom, gente, estão lá embaixo. A nossa igreja é bem perto do chão. Aqui fica na altura, mais perto do céu, né? A oração chega mais rápido, né? Mas estive aqui outras vezes também. Não foi só aquela vez de 10 anos. E vendo a foto ali, eu me assustei. Pensei que 10 anos atrás eu era menos careca, nada, estava careca do mesmo jeito. Ia daí para pior. Tá feia a coisa. Prazer estar aqui nesse dia tão especial, né? Vendo alguns irmãos, Ivan, Deilze, irmã Sidneia, Bruno, Gabi, Nilton, Andréia, meu amigo Marco Vinícius, Vânia, e os demais irmãos também. É um prazer. Até o Silbertinho está lá no cantinho também lá. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos. E estava ali pensando quando falava a respeito de conhecimento, data, de tempo, né? O pastor Denilson foi pastor da minha irmã, lá em Santa Margarida, Titioca, como é o nome? Tutóia, estado de Tutóia. E pastor Denilson Tomás Cavaleiro. É interessante que eu conhecia antes o pai do pastor Denilson, não que seja tão velho assim, né? Mas tinha mais conhecimento do pastor, do irmão Moacir, e depois nos aproximamos e nos tornamos companheiros de jornada e amigos também. O pastor Denilson foi pastor da minha irmã lá em Santa Margarida, depois veio para cá e ficamos algum tempo ali no Rio da Prata juntos, trabalhando, servindo ao Senhor, e aprove Deus trazê-lo para cá. E quando a posse do pastor Denilson aqui, estivemos aqui, quando a minha posse lá em Parque Leopoldina, o pastor Denilson esteve lá conosco também. Quando fizemos 25 anos de casados, o pastor Denilson esteve lá conosco também, pregando lá. Então temos uma afinidade muito grande e é um privilégio poder estar aqui nesta noite com os irmãos, para poder adorar ao nosso Deus, celebrando esses 10 anos de ministério do pastor Denilson aqui na Igreja Batista em Água Branca. Queridos, abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 4, porque a oração do Marcos Vinícius ainda há pouco, a respeito dessa realidade de vento de doutrina, confusões, conflitos, ela já estava relatada na Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo para seu filho na fé Timóteo, ele já havia alertado Timóteo a respeito dessa realidade. Ele já havia alertado Timóteo porque certamente ele experimentaria isso lá quase 2000 anos atrás. Então, com o passar do tempo, acredito que essa necessidade de ter um cuidado aumentou ainda mais. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo de 1 a 5, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de uma realidade que lá naquele tempo, onde Timóteo estava cuidando da igreja lá da cidade de Éfeso, ele já estava experimentando. Para Paulo, talvez fosse aquele tempo
os últimos tempos, né? Porque para nós que estamos aqui hoje, vivemos esse tempo, para nós também é o final dos tempos. Nós não sabemos a que dia Jesus virá buscar a sua igreja. Nós não sabemos, de fato, qual o dia em que ele virá buscar os seus. Por isso, então, para nós, certamente também são os últimos dias, são os últimos tempos. E pensando nessa realidade que enfrentamos nesse tempo, o ano de 2024, já adentrando perto do ano de 2025, os desafios que não somente pastores enfrentam, mas aqueles que são servos do Senhor enfrentam diariamente. Porque, queridos irmãos, se há algo que nos dias atuais cada vez mais fica difícil, é permanecer fiel ao Senhor. As nossas igrejas são seduzidas todos os dias com movimentos, com ações, com atitudes, com comportamentos que levam aos servos do Senhor a desejarem ser parecidos com aqueles que estão ao nosso lado. E o grande desafio é permanecer fiel àquilo que a palavra de Deus nos orienta como servir a Cristo. E se para os servos do Senhor são dias difíceis, que dirá para os pastores? Porque, queridos irmãos, ao nosso lado, bem do nosso lado, existem igrejas que estão pintando a parede de preto, estão colocando um telão de fora a fora da parede, de LED, estão colocando instrumentos de última geração, equipamentos de som extraordinários, fazendo grandes movimentos para atrair muitas pessoas, porém, compromisso com a verdade, com o evangelho, é o menos que se preocupam. Bem do nosso lado, bem pertinho de nós, ficam roubando os nossos adolescentes, nossos jovens, porque eles são seduzidos pelos olhos, por aquilo que é natural da idade. Se nós observarmos aqui, o grupo que aqui está, eu acredito que seja a realidade da igreja também daqui, com a nossa doutrina batista, com o nosso culto batista, cantando hinos do cantor cristão, do inário para o culto cristão, o nosso público é um público já com a idade mais avançada. E como é difícil, o nosso desafio é entender a realidade que os jovens, adolescentes, crianças também façam parte desse modelo de igreja, desse modelo de culto, desse modelo de adoração. Não somente ser levado como rebanho, porque ali é bonito, ali é agradável, ali o som é muito bacana, tem movimentos muito agradáveis e por isso eu quero também estar lá. Paulo, quando está escrevendo esta carta para seu filho na fé Timóteo, ele está alertando daquilo que Timóteo já enfrentaria naquele tempo em que ele vivia. Portanto, o desafio não só do pastor Denilson, é o meu também. E falávamos ainda há pouco no gabinete a respeito de alguns jovens que tem na nossa igreja, que não são tantos assim, brincarem comigo: olha, pastor, nas tuas férias, quando tu sai de férias, vamos pintar a parede de preto, hein? Falei, tá bom, não tem problema nenhum. Quando eu chegar, vocês pintam de branco de novo, não tem problema nenhum. Ou deixa eu sair primeiro e manda embora, depois vocês pintam. Fazem o que bem entenderem. Porque aí eles dizem, aqui do lado tudo preto, é bacana. Aí tem que ouvir uma resposta desagradável, né? Vai para lá. Ou seja, é a realidade que vivemos, queridos irmãos, porque os dias são difíceis. Não somente para os jovens que são seduzidos pelos olhos, pelo movimento, pelo barulho, pelo brilho do mundo, mas para nós também adultos, para vencer os obstáculos que a vida nos proporciona todos os dias. Todos os dias somos tentados a abandonar a fé. Recentemente fomos provados por algo, onde a igreja orava todos os dias por algo e algo não aconteceu.
E o que fazer? Descrer em Jesus? Dizer, não quero mais servi-lo porque o Senhor não atendeu a minha oração? O Senhor não deu ouvidos à nossa súplica? E o que fazer? Parar, desistir? Esses desafios são encontrados ou são vividos por cada um de nós todos os dias. Talvez o jovem que está tentando entrar no mercado de trabalho, quando participa de uma entrevista, acreditando que é o chegado momento dele ser contratado pela empresa, e depois ele não é chamado, não é contratado. Aquele que trabalha, por algum motivo, a empresa precisa desligá-lo, cortá-lo. Mas eu era tão fiel ao Senhor, dedicado, eu servia o Senhor com os meus bens, com a minha vida. São os desafios que vivemos todos os dias, sem contar o mundanismo que em todo tempo tenta adentrar dentro das nossas igrejas para que aquela infeliz palavra que não tem nada a ver seja algo comum no nosso meio. E não é, e não pode ser. Por isso que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, o capítulo 4, ele fala desse cuidado que o apóstolo Paulo fala para Timóteo ter, para que ele não venha a ser surpreendido, ou pelo menos ele resista a esse tempo, essas agruras que esse tempo coloca sobre as nossas vidas, para que ele se sinta fortalecido pela palavra, pela fé, pela instrução, pela orientação. E, portanto, pastor Denilson, não somente para você, para mim, Marcos Vinícius, outros pastores que por acaso estiverem aqui também, e os demais pastores que prezam pela leitura da palavra de Deus, pela exposição dela, pelo cuidado em estar servindo a igreja de Cristo, em estar cuidando das ovelhas de Cristo. O apóstolo Paulo traz algumas recomendações para Timóteo que eu queria compartilhar contigo, comigo, com Marcos e todos nós que somos servos do Senhor também. Ele diz, versículo 6, você enfrentará essa adversidade dos últimos tempos, dos últimos dias, essa montoeira de pessoas que estarão tentando enganar de todas as maneiras, mas propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo fala a Timóteo, eu vou te dar algumas orientações, guarda no seu coração, para que você seja bom ministro de Jesus Cristo. A nossa primeira missão como pastor, e o rapaz que trouxe aqui fala, o Lucas, a respeito do pastor Denilson, assegura isso, assevera isso, o cuidado de estar preocupado, de estar junto, estar caminhando, porque a Bíblia apresenta aquele que é chamado para ser pastor, como fosse aquele pastor de fato, lá no meio do mato, das ovelhas, que a ovelha escapa um pouquinho, ele vem para cá, limpa aqui, cuida de fato. Esse é o propósito que o Senhor estabeleceu para pastorear as suas ovelhas. Portanto, Paulo fala para Timóteo, eu vou te dar algumas orientações e guarde isso no seu coração para que você seja bom ministro do Evangelho e que você dará muito fruto para aqueles que estarão próximos de você. Versículo 7 ele diz, olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo com piedade. Evita, fuja, rejeita as fábulas profanas. Queridos irmãos, era uma realidade da cidade de Éfeso que Paulo estava orientando para Timóteo, que se olharmos, atentarmos, só muda um pouquinho o personagem, porque a cidade de Éfeso tinha como Diana a sua deusa da cidade, padroeira da cidade, e havia ali uma divisão ou uma mistura em que aqueles que se diziam cristãos também serviam a Diana, queriam fazer aquelas oferendas a Diana, queriam viver uma vida dúbia, servindo a Cristo, servindo a Diana. Se pararmos para analisar a nossa realidade hoje, muitos dos nossos crentes que estão nas nossas igrejas estão tentando adorar ao Senhor, mas também permite que outras vozes sejam
ouvidas e seduziram e seduzem para que possam também estar num lugar, estar no outro, participar de um lado, participar do outro. Por isso, não é diferente, não é distante a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo, para mim, para o pastor Denilson também, para que nós precisamos fugir destas fábulas profanas que têm sim afastado o povo de Deus da adoração verdadeira a Cristo Jesus. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, que nosso Deus é um Deus zeloso, que Ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Logo, o nosso Deus é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento, Ele exige uma única adoração somente para Ele. Portanto, não há possibilidade de nós adorarmos a Deus e a Mamon, servir a Deus e também servir ao mundo. E o desafio do pastor, principalmente aqui, se tratando do pastor Denilson, é não permitir que essas fábulas profanas sejam sorrateiramente introduzidas dentro da igreja de Cristo para tentar contaminar a mente do pastor, a mente dos membros, a mente dos servos do Senhor, com aquela brilhante expressão que falamos ainda há pouco, né? Mas não tem nada a ver. Qual o problema? Todo mundo faz. Aqui vocês são mais santos que ali? Não, não somos mais santos, nem queremos ser mais santos, queremos apenas obedecer a palavra do Senhor. E como é difícil nos dias atuais ser fiel a esse modelo estabelecido pela palavra do Senhor, de ser fiel ao Senhor em todo o tempo, em todas as coisas. Porque, recentemente, dia 31 de outubro, para nós, servos do Senhor, cristãos, deveria ser celebrado o dia da Reforma Protestante, né? Mas dentro das igrejas estão celebrando o dia do Halloween, irmãos. As pessoas estão preocupadas com Halloween. E recentemente uma igreja, para evitar que os membros fossem para o Halloween, levou o Halloween para dentro da igreja. Vejam que absurdo. Ou seja, eu tenho que agradar, tenho que aqui agasalhar, tenho que dar um jeito aqui, para que os meus adeptos, para que os membros da igreja fiquem felizes, satisfeitos, mas precisam ficar felizes e satisfeitos com o que diz a palavra do Senhor. É necessário ouvir, ler, compreender, entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a Bíblia, a palavra do Senhor, é que nos orienta para caminharmos de maneira que Ele deseja. Conversava com um jovem há um tempo atrás a respeito de algumas coisas e eu fui enfático com ele. Eu falei, Jesus disse uma coisa e isso precisa ser o nosso motor, precisa ser a nossa orientação diária. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi o que ele disse para aquele jovem que tentou se aproximar de Jesus ali, querendo agradá-lo, chamando de bom mestre. Mas quando Jesus disse, olha, você é obediente a pai, mãe, cumpre os mandamentos? Sim, claro que sim. Bom, muito bacana. Agora faz uma coisa, você quer me seguir? Quer entrar no reino dos céus? Abre mão daquilo que é prioritário na sua vida, que é o amor aos seus bens. Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Aquele jovem, o texto diz que ele voltou triste porque o seu coração estava voltado para os seus bens, para a sua riqueza. E eu falo muito isso na igreja, queridos irmãos, não é pecado ser rico. Não é pecado ter casa de praia. Se tiver uma casa de praia, quiser me convidar, passar um final de semana lá, eu vou com o maior prazer. Não é pecado, o pecado é ter amor a esse bem material, a ponto de o coração estar enraizado, preso a isso, a ponto de não abrir mão, não só de bens materiais, riquezas, são coisas simples que muitas vezes nos prendem e nos afastam de uma verdadeira adoração ao Senhor. A minha voz hoje está bacaninha. Domingo passado ninguém ouvia.
Porque no sábado, né, irmão? Depois de muitos e muitos anos, campeão da Libertadores. A minha voz... Eu em casa vendo o jogo, eu falei, não posso me exceder, porque daqui a pouco a minha voz vai embora, eu tenho que ir lá no meu amigo pastor Denilson. Mas chega aqui, tudo bem, pastor? Não ia ficar legal. Logo, gostar do Botafogo não é pecado. Pecado é deixar de estar na igreja para ir para o estádio ver o jogo. Isso é pecado, irmão. Domingo o Senhor disse que é para estar na casa dele adorando ele. E desculpa quem vai ao estádio de domingo em detrimento de estar na igreja. Mas é pecado. Eu fiz um cálculo para a igreja um tempo atrás e apresentei para a igreja. Uma semana nós temos 24 horas, desse um dia, né? 24 vezes 7, quem é bom de matemática aí? Dá 168 dias. Horas, né? 168 horas, uma semana. Os nossos cultos semanais, de manhã e noite, duram aí em média 2 horas. 2 horas de manhã, 2 horas da noite. São 4 horas, às vezes, de culto que temos. Tem de pouquinho, dá 5 e tal. Você tem 160 horas ao longo da semana para fazer tudo. Mas é difícil gastar 8 horas, ou 4 horas, 5 horas, vindo e estando na casa do Senhor. Percebam, nós temos 168 horas durante 7 dias na semana, mas temos dificuldade de estar 5 horas na casa do Senhor, servindo ao Senhor. 2 horas e meia de manhã, 2 horas, mais à noite, 2 horas e meia, 2 horas. Quarta-feira eu sei que trabalha, estuda, é um pouco mais difícil. Mas domingo, e para aqueles que trabalham, tem a exceção. Mas o fato é que dessas 168 horas, tira esse... Dormir muito bem, né? Dormir 8 horas é dormir muito bem. 7 vezes 8, me ajuda aí na matemática aí. 60, 53. Você tem ainda 100 horas para poder estar gastando aí com trabalho, casa do Senhor. E é difícil estar de manhã na igreja e estar de noite na igreja, porque eu já fui de manhã, não preciso ir à noite, ou prefiro ir à noite porque de manhã tem que acordar cedo. Olha os desafios que são encontrados pelos pastores dominicalmente, porque, como disse a Alessandra, que falou que o pastor dele se preparar para pregar, tem dias, mesmo que tu fala, Senhor, socorro, me ajuda, e não sai nada. Senhor, me ajuda, está chegando o final de semana, está chegando domingo, e nada. Não tem texto, né, Marco Vinícius? Se der um tema é maravilhoso, mas quem prega domingo de manhã, domingo de noite, domingo de manhã, domingo de quarta-feira, domingo, constantemente, tem a hora que domingo fala assim, Senhor, socorro, me ajuda. No meio da semana a gente fica desesperado porque tem que depender da graça do Senhor para dar um texto para a gente poder falar para a igreja. E às vezes a gente prega algo e fala assim, caramba, que coisa horrorosa que eu preguei hoje. Aí está na porta da despedida do povo, o povo a gente abraça, obrigado, pastor, essa palavra que eu precisava ouvir. Amém, amém. Para a gente saiu um terror, mas Deus falou para aquele que estava aqui, que veio à casa do Senhor servi-lo. São os desafios, desafio esses que Paulo falou para Timóteo, e falando para o pastor Denilson, para nós, na verdade, rejeitar essas coisas, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Nós temos uma promessa eterna, queridos irmãos, que não foi pago com ouro, com prata, mas foi pago pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por amor a miseráveis pecadores como eu, talvez como vocês também. Ele que se entregou naquela cruz, ele que derramou o seu sangue, foi ele que deixou o seu trono de glória, foi ele que tomou forma humana, foi ele que foi humilhado, foi açoitado, foi ele que foi pregado naquela cruz, foi ele que morreu, foi ele que ao terceiro dia ressuscitou, levando sobre si os nossos pecados para não sermos condenados eternamente, para vivermos eternamente com ele.
Por isso, é necessário, todos os dias, nós estarmos buscando viver de acordo com a vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. E o desafio daqui para os próximos 10 anos, que é a meta para os próximos 10 anos, é aquilo que Paulo está orientando para Timóteo. Timóteo, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É para isso que trabalhamos, é para isso que lutamos, é para isso que vivemos, para servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, para andar com uma vida digna diante dEle, para que aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares que não conhecem a Cristo, aqueles que trabalham conosco, andam conosco, olhem para nós, vejam algo diferente e digam: há algo diferente nessa pessoa. Há um brilho diferente, há uma postura diferente, há uma fala diferente, há um pensamento diferente, há um comportamento diferente. Porque há a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor na nossa vida, que foi paga, que foi nos dada por Cristo Jesus se entregando na cruz do Calvário. O desafio, queridos irmãos, para os próximos 10 anos, para pastor Denilson, é lembrar disso. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo, queridos irmãos, ele se entregou naquela cruz, e eu costumo dizer, normalmente na nossa igreja, não foi para que na Páscoa fosse celebrado, não, o vinho da Páscoa, a Sexta-feira Santa, não. Ele se entregou naquela cruz para que eu e você não viéssemos a perecer eternamente longe dele. Ele se entregou naquela cruz para que nós viéssemos a ter vida eterna com ele. E por isso, como Paulo disse para Timóteo, Timóteo, rejeita as fábulas profanas, exercita-te a ti mesmo em piedade, busca ter uma vida agradável ao Senhor, manda estas coisas e ensina-as. Ensina. Como diz Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque até ele envelhecer, ele não se desviará dele. Incute na mente. Sabe, queridos irmãos, às vezes, para pastor, o maior desafio é tentar mostrar para os membros da igreja o quão é bom ser fiel ao Senhor. O maior desafio para o pastor é provar, através da leitura da Bíblia, da exposição dela, que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena rejeitar aquilo que o mundo oferece. Vale a pena ter uma vida dedicada ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Na nossa igreja, sempre falo isso. Irmãos, o nosso maior desafio é permanecer fiéis ao Senhor. Porque nós acordamos pela manhã, e amanhã é segunda-feira, eu acredito que a grande maioria vai levantar para trabalhar, ou para fazer alguma atividade. Logo pela manhã, seremos tentados a nos aborrecer, a nos estressar. Quem vai de ônibus se aborrecer no ônibus, quem vai de carro tomar uma fechada, alguém xingar. Somos todos os dias desafiados a nos manter fiéis, com ofertas escusas, com coisas que não são agradáveis ao Senhor. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, se você guardar essas coisas no seu coração, você será um bom ministro. O desafio do pastor, e para os próximos 10 anos do pastor Denilson, é tentar de todas as maneiras
inserir, encucar, ensinar, colocar essas coisas na mente daqueles que servem a Cristo para permanecer fiéis a Ele em todo o tempo. Os desafios desse tempo, eles não mudarão. Não creiam que teremos dias melhores, teremos dias cada vez piores, porque não sou eu que digo, é a palavra de Deus que disse. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que nesse mundo teremos aflições. Foi Ele que disse, é a palavra dele que diz. É Paulo dizendo para Timóteo, nos últimos dias teremos dias terríveis, dias de dores, dias de sofrimento, dias de angústia. Portanto, o nosso desafio é nos mantermos fiéis. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, fala isso, ensina isso, encuca isso na mente das pessoas. Paulo diz mais para Timóteo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E quantas vezes, né? O pastor tem que respirar fundo, né? Sorrir, fazer cara de paisagem, né? Engolir mais uma vez. Tá bom, irmão. Tá bom, irmão. Porque para ser um bom ministro do Evangelho de Cristo, é necessário colocar em prática essas coisas. Ser exemplo para os fiéis, ter uma vida pura, ter uma vida honesta. Ser exemplo para os fiéis, ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Como disse ainda há pouco, passamos algum tempo orando, clamando, intercedendo, suplicando ao Senhor. E aquele milagre que tanto aguardávamos não aconteceu. Mas precisamos nos manter dando exemplo de fé, que independentemente das circunstâncias, nós permaneceremos fiéis ao Senhor em todo o tempo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, e certamente a orientação para Timóteo é para todos nós, para nos mantermos fiéis ao Senhor, ser puro, ter uma vida que possa ser agradável, para aqueles que estejam ao nosso lado, sempre desejarem ter uma vida próxima daquilo que nós temos ou aquilo que nós somos. Eu lembro que algum tempo atrás, para mais de 10 anos isso, bem mais, na verdade, uns 13 anos atrás, eu trabalhava à noite, bem mais que isso, uns 15 anos por aí. Eu trabalhava à noite e tinha um rapaz que ele era, o apelido era irmão. Todo mundo chamava de irmão, mas era um irmão mesmo de verdade. Um assembleano. Ele não falava duas palavras sem falar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Era o quê? Rejeitado por todos, né? Todo mundo corria dele. Mas tinha um outro, que era bem light e tal, e um dia alguém falou assim, rapaz, nem sabia que você era crente, você é crente também? É agente secreto, né? Olha que coisa terrível, irmão, você conviver com uma pessoa durante tanto tempo, e um belo dia falar, você é crente? Não sabia. Porque o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, ela precisa denunciar quem somos. Ela precisa demonstrar quem somos. Seja no nosso colégio onde estudamos, seja na faculdade, seja no nosso trabalho, na nossa família, nossa parentela, na nossa rua. Aqueles que estão à nossa volta precisam olhar para nós e dizer, olha, esse camarada aqui tem algo diferente nele. Paulo está dizendo para Timóteo, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. E aí ele dá uma recomendação até que eu vá. Mas insista, persista, não desista. Mantenha-se firme naquilo que é o propósito de ser um servo fiel ao Senhor. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos
do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Pastor, normalmente, acredito que o pastor Denilson também seja assim. Marcos Vinícius também acredito que seja assim. Porque eu sou assim, pelo menos. Detesta elogio. Eu não gosto de elogio. Detesto elogio. Pastor, o senhor pregou. Não, não foi eu, irmão. Foi o Espírito Santo que falou seu coração. Como eu disse, às vezes a gente pega um sermão e fala aqui umas coisas que a gente nem sabe que falou direito. E as pessoas vêm, um abraço. Não somos nós. É o Senhor que trabalha no coração daquele que ouve. Portanto, às vezes, lá na igreja é muito comum, né? O que fizeram com você hoje é maldade, tá? Não te avisar. Eu proibi eles lá de fazer isso, que eu não gosto de surpresa. Detesto surpresa, seja boa ou ruim. Eles sabem lá e não fazem surpresa para mim. Falam assim, pastor, queremos fazer surpresa para você. Tá bom, pode fazer. Eu não gosto de surpresa. Mas o fato é, queridos irmãos, que nós precisamos, sim, estar nos enchendo daquilo que alegra a nossa vida, que é a palavra do Senhor, que transforma todo o nosso ser. Por isso que Paulo disse para Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Logo, a nossa vida, quando nos colocamos diante do Senhor, andamos com Ele, vivemos para Ele, fazemos a sua vontade, ela reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor. Outras pessoas são alcançadas por essa graça que também nos alcançou. E muitas vezes não precisamos nem pregar para ela, apenas demonstrar que somos exemplos para aqueles que querem conhecer a Cristo. E Paulo termina o versículo 16 dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A palavra do Senhor, queridos irmãos, ela é, como eu li pela manhã hoje na nossa igreja, né? Romanos capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para todo aquele que crê no Senhor. A palavra de Deus, ela é o poder, que aí, pastor Denilson, que é professor de seminário, gosta de falar do grego, é o dínamos, né? A dinamite, poder que transforma o homem pecador, poder que tira o homem do lamaçal do pecado e traz para a luz, poder que devolve a unidade de uma família, poder que tira o homem da bebida, do vício, da droga, da criminalidade. É o poder de Deus que transforma a vida do homem pecador e o leva para o céu. É o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, guarda essas coisas, inculca e coloca para aqueles que te ouvem, para que também eles possam ser salvos, para não viver eternamente longe do Senhor, para não experimentar a morte eterna. E é por isso que vivemos, é para isso que nos dedicamos a ler a Bíblia, a pregar, a ensinar, a falar do amor de Cristo, para que aquele que ouve possa ser salvo, possa viver eternamente com o Senhor e não viver eternamente longe do Senhor. Meu querido pastor Denilson, meu amigo, que Deus continue te abençoando, te ajudando a essa longa jornada até aquele grandioso dia, né? Não sabemos quando Ele virá buscar a sua igreja ou nos convidará para viver com Ele eternamente. Mas enquanto isso, que o Senhor continue te abençoando. E aquilo que o apóstolo Paulo orientou para Timóteo, seja uma verdade na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra.